Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site Vambora. Teve uma reunião dos governadores de direita no Rio. Eles propuseram a criação desse consórcio da paz. Então... Nome bom. Nome bom, eu achei bem interessante. Cara, foi múltiplas coisas. Essa reunião foi várias coisas, né? Teve esse consórcio da paz. Foi uma coisa eleitoral também. Então os caras meio que querendo se distanciar um pouco do Bolsonaro. Falar, a gente existe aqui, hein? Estamos tomando protagonismo e tal. As ausências dessa reunião dizem muito também, na minha opinião. E por último, teve muitos ataques ao governo Lula, né? Então, cara, muita coisa pra conversar. O que você queria, né, também, né? Pelo amor de Deus. Essa semana é o special de segurança pública do Novos Clássicos. Monotemático, é o rebranding do canal. Não é mais notícia, não. Agora é só SP, cara. Só segurança pública. Pois é. Então, cara, foi isso. A gente tem vários cortes aqui da segurança pública. Esse aqui foi uma entrevista que fizeram posteriormente com o Caiado. Mas, por exemplo... o Caiado tava lá, o Cláudio Castro tava lá, o Zema tava lá, o Jorginho Melo de Santa Catarina tava lá também. Se chegasse pro lado, o Eduardo Riedel do Mato Grosso do Sul tava. Tinha a mulher de Brasília também, que eu me esqueci o nome dela. Também não lembro. Também estava lá. Então, cara, foi uma mega reunião. Grande coalizão, né? Grande coalizão, pois é. Enfim. Então, essa aqui é a matéria. Governadores de direita criam consórcio da paz e atacam Lula após operação letal no Rio de Janeiro. Governadores de direita se reúnem e eles anunciaram a criação de um grupo que chamaram de Consórcio da Paz. E aí, cara, todas as matérias na mídia falando sobre esse tal Consórcio da Paz não explicam direito o que ele é. Eu não sei se é por malícia e tal, mas o Caiado, ele responde muito bem, a gente vai tocar esse vídeo aqui. Mas enfim, o que eles estão falando é... Nós estamos aqui com uma resposta clara no âmbito dos estados, que será, segundo batizou o nosso marqueteiro Jorginho, o Consórcio da Paz. Vai ser de modelos de consórcio que já existem para que possamos dividir experiências e ações de combate ao crime e conseguir a libertação do nosso povo. O Zema elogiou a operação policial, que na visão dele foi extremamente bem sucedida. E aí depois o Zema também continuou batendo. Temos um presidente que vai lá fora organizar paz na Ucrânia, mas deixa o povo morrendo aqui. Depois, o divisor é moral. Quem quer seriedade, cumprimento da lei e ordem está aqui. Fique conosco. Se quer Lula, Maduro, fique com eles. Então, cara, bastante porrada ao presidente Lula. Começou a campanha, né, cara? Em muitos sentidos, assim, a operação do Cláudio Castro, isso aí até que tem que tirar o chapéu, especialmente pro Zema e pro Caiado. Porque antes mesmo de ser perceptível de verdade, metrificável a popularidade da operação, que foi maciça, né? E que, posso ser sincero, precisava medir? Pra saber se era popular? Precisava? Então, estando aqui no Rio, pra mim também era muito claro, assim. Quando começou, eu falei, cara, amanhã Cláudio Castro era hora nacional. A gente chegou a falar sobre isso. Mas, sei lá, pro cara que tava em Goiás, o cara que tava em Minas Gerais, não sei se esse tato tava tão claro. Então, eu acredito de verdade que a coisa começou por princípio. Então, o Cláudio Castro abriu uma política de ser mais duro com o crime, ser mais combativo, outra metodologia, né, de combate, menos preventiva, né, mais direta, respondendo às demandas da própria cidade. Na hora, Caiado e Zema, porra, parabéns, Cláudio Castro. Quer tropa, quer inteligência, quer braço, quer qualquer coisa, apoio, dinheiro. Pois é, e aí com relação à popularidade saiu esse pesquisa aqui, mas você não foi a única, a SBT fez também, vários de todos dizem mais ou menos a mesma coisa, seja no âmbito nacional, mas no Rio é até mais forte, né? Então, avaliação dos fluminenses sobre mega operação no estado do Rio de Janeiro. Na capital, que Só cariocas. Só cariocas. 66,9% aprovam e 25% desaprovam. Então, cara, 2/3 de apoio e só 1/4 de desapoio, com algumas pessoas indecisas ali, é tipo esmagador, assim, né? Porra, eu não vejo uma maioria assim há muito tempo, cara. Sabe, as coisas só são muito contestadas, sabe? E é hilário, porque o perfil eleitoral da cidade do Rio de Janeiro é bem à esquerda, né? Então, via de regra, né, o histórico da cidade, as eleições, elas acabam pendendo uma esquerda um pouco mais liberal, etc. Você ter esse resultado na cidade, cara, mostra a gravidade da situação. Indo pro estado, que aí sim tem aí ponderado, né? Ah, não, na verdade tá segregado. O estado tem um perfil um pouco mais conservador mesmo. 70% aí pra mim seria muito natural esse resultado, até porque tá mais longe, né? Então o dano da coisa não chegou lá. Pois é. Mas até nas regiões mais progressistas aqui, que seria a Grande Tijuca e a zona litorânea, que eu imagino que a zona litorânea seja a zona sul, né? Deve ser Dado que a Barra da Tijuca tá excluída, sabe? Deve ser do Leme ao Leblon, coisa assim. Exato. Ou até São Conrado, sei lá. Então, até nas regiões mais progressistas, cara, aparentemente Grande Tijuca aí levando o prêmio de bairro, enfim, região mais progressista da cidade. Mesmo assim, 53% das pessoas apoiam. E aí, enfim,
Novamente, maioria, né, cara? A maioria, pois é. E é aquilo, né? Não é como se... então se 53% apoia, você tem 48% que desapoia. Não. Porque ainda tem os indecisos. Teria que ver quantos por cento são indecisos. E na zona litorânea também 57% apoia. Então, cara, é um apoio, assim, maciço, né? Maciço. É porque o Cláudio Castro realmente... o todo, né, o contexto de background político ainda tá para aparecer. Mas se o Cláudio Castro estivesse pensando em eleição, não bateu o seu martelo ainda se ele vem para senador ou não, né? Enfim, ele definitivamente não vem para reeleição de governador porque ele não poderia, né? Mas, cara, popularidade seria esmagadoramente popular. Se ele tivesse começado essa segunda passagem dele pelo Palácio Guanabara, fazendo uma dessas a cada 6 meses ou 3 meses, cara, eu acho que a gente já tá debatendo o Cláudio Castro presidente. Sem sacanagem. E eu não gosto dele, tá? Não gosto da administração. Isso foi a primeira coisa boa que ele fez, desde que ele entrou, basicamente. Desde que o Witzel passou... Desde que o Witzel caiu e passou a bola pra ele, essa foi a primeira conquista do governo Castro. Foi uma senhora conquista, né? Teve episódio, em defesa dele, privatização da SEDAI também foi muito parte conduzida lá pelo time dele. O que foi feito com dinheiro... Mas a privatização em si foi um bom projeto, né? Pois é. Mas enfim. Então, cara, tem essa ideia do consórcio da paz, que está sendo contraposto com a PEC de segurança do Lula, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas vamos lá. O que exatamente é essa ideia do consórcio da paz, né? E aí o Caiado, ele responde muito bem aqui. A repórter, quando faz a pergunta para ele... Deixa eu botar legenda, cara. Enfim. Vamos lá. Pera aí. Eita, bicho. Vou botar um pouquinho mais rápido, porque o Caiado, como um bom político de 70 anos, fala um pouco devagar. Tem o sotaque um pouco arrastado, né? Já falou bastante sobre isso. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê? Qual que é a diferença? Eu queria entender melhor isso. Bom, muito obrigado pelas perguntas formuladas. Em relação especificamente ao consórcio, que foi a pergunta principal também feita pelo repórter anterior, é dizer que ele tem um único objetivo, que é a integração das forças dos nossos governos. Então, quando nós temos isso, cito um exemplo. Teve um ataque que é o sequestro de cidade. Então, teve um sequestro numa cidade no interior do Mato Grosso, chamado Novo Cangaço. Em 2 minutos, estava mobilizado a polícia do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins e do Pará. Então foi feito um cerco com todas elas. Isso então dá o sentimento de que você tem uma operação interligada e não é a fronteira que vai limitar a ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Hoje que nós... Enfim, esse negócio do Novo Cangaço de sequestro de cidade é algo que a gente viu muito recentemente no Ceará, tá rolando em várias cidades lá no Ceará. E eu não sabia, aparentemente rolou essa ameaça no Goiás também. E o Caiado falando que não foi só a polícia dele que atuou, né? Foi a polícia dele, foi a polícia do Mato Grosso, do Pará, do Tocantins. Então, cara, fica aí um exemplo de como, nossa, o Nordeste não tá fadado a ter os problemas que ele tem. Se o governo fosse melhor, ele poderia resolver. Se tivesse algum grau de colaboração entre os governadores e tal. O Novo Cangaço, cara, ele aparece justamente dessa lacuna da polícia municipal, né? Então, dado que a Constituição colocou lá, só pode ter guarda só faz serviço patrimonial, isso está começando a ser revisto, né? Então, hoje em dia, a guarda municipal pode até estar melhor armada. A maior parte das guardas municipais está no Nordeste. Mas aí, de qualquer forma, em algum nível é insubstituível. Você chega um bando de 30 homens, 40 homens... Todos com fuzil e tal. Você consegue dominar uma cidade mesmo do interior, se ela estiver desamparada, isolada, né? Então, isso é muito do argumento também para a gente ter que federalizar mais o combate, essas cidades não podem ficar desamparadas. A distinção que o Caiado colocou, ela, sei lá, se fosse para descrever politicamente, é uma confederação. Né? Os estados mantêm a hegemonia sobre suas próprias tropas, mas elas colaboram, elas estão ombro a ombro ali para poder fazer o combate ao crime. A proposição do Lula, ela seria, e aí como o Brasil é de fato, uma federação. Então, os estados se submetem a uma autoridade maior, que é meio que a média ponderada deles ali todos. Exato. Né? Mas enfim, aí ele continua aqui falando... Primeiro tem essa coisa da atuação rápida. Então, um exemplo que ele deu, aparentemente, foi tipo, alguns minutos. Aquilo não deve ser alguns minutos. Mas deve ser relativamente rápido, sabe? Ali, né? Mas o ponto não precisou de tipo, caraca, uma mega reunião, semanas e tal. Não, foi ágil, entendeu? As polícias se reuniram e resolveram um problema. E aí, o segundo lugar, ele fala sobre a troca de informação. Ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Hoje que nós trabalhamos, como por exemplo, no começo do governo, me preocupei em avançar, em poder formar 1000 homens na inteligência. E, a partir dali, passei a ter a capacidade de antecipar o crime. Com isso, nunca tivemos um assalto a banco,
nunca mais tivemos um assalto a carro forte, nunca mais tivemos um sequestro, nunca mais tivemos um novo cangaço, nunca mais tivemos uma invasão de terra. Então, a tese do consórcio é exatamente fazer com que todas as nossas forças integradas, com base na inteligência e a parte operacional, possa ser utilizada para poder atender qualquer um dos governadores no momento emergencial, sem ter que perguntar, olha, precisa de mim? Não, o deslocamento já é imediato. Então isso dá uma agilidade, foi proposto também pelo nosso governador do Rio de Janeiro, e a central ficará aqui, todos nós entendemos, por um motivo só. Este assunto, ele está... Eu achei essa parte muito interessante, cara. Pra mim, o Caiado tá tomando uma liderança muito interessante nessa questão de segurança pública, porque depois a gente vai ver os cortes do que os outros governadores falaram. Principalmente o Zema, na minha opinião, ele foi mais crítico ao Lula, que eu acho que tem razão ser crítico ao Lula. Eu não acho que a politicagem barata, eu acho que realmente, sabe, pra você governar o país, você tem que criticar o cara que tá tomando a política pública meio que errada. Mas o Zema tomou liderança mais em explicar exatamente, não só dar exemplo do que ele fez no Goiás, mas explicar o que eles vão fazer. Ele depois comenta sobre a PEC de segurança pública, e aí vai ficar pro episódio de amanhã. Mas eu achei bem interessante, cara. Ele já tá querendo se vender há muito tempo como sendo o governador cara, xerife de segurança pública. E ele é o cara que tem números para apresentar de verdade. Ele é o que tem os melhores números. Diferente do Zema. E a polícia, a questão policial em Minas Gerais até é um caso excepcional assim no Brasil. A eu não sei como eu falar, mas a Polícia Militar de Minas Gerais é PEMEG, sei lá. Não sei, enfim. É um exemplo de polícia no Brasil. Paraná é muito tranquilo, né? Então você não tem muita coisa pra mostrar. Agora, Goiás cara, estado bem grande, bem esparso, sabe? Tinham questões com crime e aí realmente essas reformas policiais do Caiado acabaram trazendo um belo resultado. Exato. E São Paulo, os números de homicídio são bons, mas os números de todas as outras coisas são ruins, né? Então, sei lá, tem muito assalto, tem muito latrocínio, tem muito volume sendo movimentado pelo crime. Se você pegar pelas próprias métricas que aquela lei de segurança pública, lei antifacção, traz, que é diferente da PEC de segurança pública, a gente vai falar sobre isso, mas na lei antifacção eles consideram que o mero fato de uma organização criminosa tomar conta de negócios legítimos é algo passível de ser duramente combatido. Em São Paulo tem muito isso, né? Então, questão dos postos de gasolina, questão de usina de refinamento de álcool, Porto de Santos e tal. Então, apesar do número de homicídios em São Paulo ser baixo, esse número meio que mais caro, uma situação de segurança pública que é muito mais complicada. Então, não acho inadequado o Caiado falar que ele é o governador com os melhores resultados de segurança pública do Brasil. E eu acho que ele foi por um caminho muito bom, porque ele fez uma distinção muito clara entre dois tipos de crime. Tem uma modalidade que ela é mais PCC, ESCA, e tem uma modalidade que é Comando Vermelho ESCA. Essa comunidade Comando Vermelho ESCA não existe mais em Goiás mesmo. Ela foi extirpada, assim, né? Então, crime de controlar território, acharcar, assaltar, ocupar, não tem mais. Nem terra agrária, né? Enfim, o Caiado é do Goiás, né? Então, as questões do agro são muito caras para ele. Eu acho até interessante a ideia dele estar no Rio de Janeiro. Acho que mostra um pouco dessa pulsão de interior litoral, que a gente, enfim, já falou em outros vídeos, mas ok. A questão é que ele falou, cara, não vai ter granada na Faria Lima. Isso é outra questão. E você combate de outra forma. Talvez. E aí ele até faz uma meia-culpa, fala, cara, e talvez o governo federal esteja apto para fazer isso, de fato. Essa parte mais investigativa dos crimes de natureza econômica, financeira, etc. Lavagem de dinheiro, negócio legal. É a competência da Polícia Federal. A operação lá que aconteceu, de fato, prendeu e pegou um bando de dinheiro, né? Retomou um bando de dinheiro. Carbono oculto. Uma vitória também, né? Mas são coisas diferentes, pô. Pois é. Isso, o carbono oculto não anula a operação do alemão e a operação do alemão não anula a operação carbono oculto, entendeu? Pois é. E aí tá falando por que o centro desse consórcio da paz deveria ficar no Rio de Janeiro. Aqui todos nós entendemos por um motivo só. Este assunto, ele está sendo tratado no Rio de Janeiro por um motivo principal. A DPF que foi feita transformou o Rio de Janeiro numa zona livre do crime. Livre do crime, ele fala livre para o crime. Ele tá mencionando a DPF 635, que ela bota várias barreiras a operações policiais em favelas, basicamente, né? Então, sei lá, em um dado momento, antes dessa DPF, o governador e as forças policiais podiam só decidir invadir o morro. Agora, eles, para invadirem, eles precisam de várias justificativas, eles precisam notificar a ambulância, notificar o judiciário, notificar o Ministério Público Federal, enfim, vários órgãos, e isso atrapalha
muitas operações, entendeu? Inclusive, o Cláudio Castro também deu um pronunciamento um tempo atrás dizendo que ele não consegue mais fazer operações em segredo, de verdade. Que todas as operações vazam, porque envolve um número muito grande de órgãos díspares, assim. Ele falou que ele precisa avisar a 10 diferentes órgãos, com suas respectivas subsecretarias, etc., para ele poder fazer qualquer tipo de incursão na favela. Então, hoje em dia, basicamente, isso até dá uma outra luz para a invasão do Complexo Alemão. Isso diz para mim que o Doca tentou resistir mesmo. Ele provavelmente sabia, elaborou o próprio plano de fuga, né? Conseguiu e tal, mas ele optou pelo combate. Então o Cláudio Castro disse que você não consegue mais manter segredo, e aí você envolve a esfera federal, aí, cara, acabou de vez, entendeu? Pois é. Mas enfim. Então, eu tive a oportunidade de mostrar ao presidente Lula, no evento dentro do Palácio do Planalto, que só de Goiás tinham 47 faccionados do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente naquela zona livre ali que eles viviam, desfrutando como se fosse num resort de melhor qualidade de vida e mandando no crime lá no estado de Goiás. Essa situação, eu vi o levantamento só do Rio de Janeiro, só da Bahia tinham 18 que foram presos aqui. Não sei quantos foram a óbito. De Goiás foram 4 a óbito. Então, esta realidade é que fez com que todo o comando do Comando Vermelho do Brasil migrasse para o Rio de Janeiro. Então não é um assunto específico do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também o apoio de todos nós, que sabemos que grande parte migraram para cá e daqui mandando fazer as ações nos seus estados. Ou seja, ele tá fazendo a tese que, cara, por causa da DPF, dessas regiões livres para o crime, todas as lideranças do CV vieram pro Rio e virou verdadeiramente o grande quartel-general do CV nacional, né? A gente mencionou isso nos 2 últimos episódios, que tá tendo uma metamorfose mesmo das operações do Comando Vermelho, que parte lá daquele banditismo à moda antiga, eu sou do morro e eu trafico no morro, e eu tenho alguma identificação com o morro, pra uma coisa globalizada, perdão, né? Mas brasilizada. Nacionalizada. Então tem o elemento do Pará, o elemento da Bahia, o elemento de Goiás, os caras estão todos na mesma comunidade, meio que tendo uma operação empresarial. Eles são senhores, né? Exato. E aí pro cara do Goiás conseguir combater o crime no Goiás, ele depende de coisas que acontecem no Rio de Janeiro, entendeu? Daí a lógica de você ter um consórcio interestadual de segurança pública. E a gente também chegou a mencionar isso, que, o Rio de Janeiro definitivamente estava com um papel de liderança dentro desse submundo do crime. Então, se os outros estados quisessem, de fato, né, ir no cerne da questão, eles precisariam se envolver na questão carioca. Isso foi até um momento preditivo lá daquele episódio que a gente falou, cara, eles vão ter que fazer isso, porque é uma questão nacional agora, ela está centralizada no Rio de Janeiro, mas negligenciada pelo Lula, pelo Lewandowski, etc. E, cara, things are happening bizarramente, assim. Pois é. O Caiado, mesmo sendo um cara do interior, né, enfim, goiano, eu imagino, cara, que ele tem pelo aspecto, né, de bom vivante, deve ter algum amor pelo Rio, sabe? Não, deve ter algum carinho, sendo um cara da velha guarda também, sabe? Cara, eu assisti essa conferência inteira e vários deles, eles falam isso o tempo inteiro, como que é muito importante resolver o problema do Rio, porque o Rio meio que é um estado, é uma cidade fundamental pro Brasil como um todo, sabe? Então essa ideia de jogar bomba nuclear no Rio e tal, cara, ninguém sério pensa assim, sabe? A gente sempre fala que é pensamento de peão e mais uma vez, né, vindicados aí pela declaração de quase boa parte dos governadores do Centro-Sul. Pois é, enfim. Em relação à PEC, isso Enfim, aí em relação à PEC a gente vai deixar pro episódio de amanhã. Mas as críticas que o Tarcísio faz, que o Caiado faz são bem duras. Mas falando nele, Tarcísio e Ratinho Júnior, cara, calculam passos e endossam a Cláudio Castro na crise do Rio de Janeiro. Então, 2 dos nomes mais cotados para uma eventual disputa contra Lula, disputa presidencial, né, no ano que vem, optaram por cautela diante da nova crise de violência no Rio de Janeiro. E o resto foi, né? Então o Zema foi, o Caiado foi endossar. Cara, eu achei... Então o Tarcísio inicialmente ele tava prestando solidariedade, óbvio. O Ratinho nem sequer se manifestou em redes sociais. E aí, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, cara. O Ratinho, na minha opinião, mano, ele não se mete em nenhum assunto que chama a atenção da mídia, sabe? Então, antes do Ratinho começar a ser cotado pra presidência da República, eu não sabia nada sobre ele. Agora eu sei algumas coisas sobre ele, mas muito pouco, porque ele não aparece, não dá declaração, não faz nada. Isso me parece uma fraqueza pra eventual candidatura à presidência dele. E, enfim, pra mim o Tarcísio, cara, não ter ido nisso aí foi uma bola fora gigantesca. Tremenda, assim. gigante. O Ratinho, cara, pelo que o pessoal do Paraná conta, mesmo lá ele é um cara relativamente discreto e é um bom operador de backstage. Então, nas redes de negociação, de ameaça, etc., de conflito internamente, é um falcão. Mas é um cara muito tranquilo, até pelo perfil da política paranaense que tende a valorizar esses tipos que é trabalho sem mídia, né? E eu também não tenho grandes expectativas para uma eventual campanha do Ratinho. O nome está sendo aquecido, de certa forma, diante da omissão do Tarcísio, mas tudo bem, que seja. Eu não acho que... E mais ainda, eu acho que ideologicamente talvez ele nem consiga dialogar com isso.
Se você pegar o histórico político do Ratinho Júnior, você vai ver que ele é um cara de máquina, mas se você consegue ver algum lampejo ideológico, não necessariamente tá uma visão mais conservadora, né? Enfim, mas tudo bem. A questão, cara, pra mim é que eu não entendi a postura de aversão a risco do Tarcísio, assim. Bizarro, cara, bizarro. Cara, era um momento, pra mim, assim, pra virar a chave da candidatura dele e falar. Às vezes nem só da candidatura dele, mas se posicionar forte. Ele mesmo é um cara que fez uma operação bastante dura no litoral paulista alguns meses Pois atrás. a Folha literalmente menciona isso aqui, né? Então, o governador Tarcísio já enfrentou críticas pela atuação da PM paulista, sobretudo após a Operação Escudo na Baixada Santista, que deixou 28 mortos, e pela declaração de não estar nem aí para as queixas de abusos apresentadas por entidades da ONU, né? O que, cara, o Tarcísio falou isso, foi criticado. Foi criticado pela Folha, foi criticado por um ONG, foi criticado por grupos de esquerda, assim. Eu acho que se você fizesse uma pesquisa lá em São Paulo, o resultado de tipo, matamos 28 bandidos em Santos, você é a favor ou contra? O paulista ia ser a favor também, sabe? Então, ele acabou cedendo um pouco a pressão nisso, assim. Aí eu não sei se é uma coisa de perfil dele, de ele ser um cara muito avesso a risco no geral. Então, puta, assim, mas isso é insano, né? Pra isso mim, a não é analogia, perfil presencial. analogia do futebol seria tipo, você chutar gol é arriscado? Meio que sempre é assim, pode errar e você vai perder a posse da bola. Mas, brother, se o gol tá aberto, chuta, porra. Tá ali, o gol tá na tua cara, chuta a bola, mano. A Folha valorizou mais a declaração dele do não tô nem aí, mas na verdade a postura do Tarcísio foi um pouco diferente, né? Ele teve a questão das câmeras corporais, depois teve aquela outra parada do cara da rota jogando o maluco da ponte. Ele cedeu para as câmeras corporais, etc. Então, o Tarcísio, na verdade, ele se mostra um cara muito preocupado com a opinião pública, no mau sentido, na verdade, porque ele não consegue dar um direcionamento claro no que ele acredita. Então ele tá sempre meio que revertendo, meio que sempre voltando atrás. Quando ele tenta dar essas, e aí fazendo alusão ao mentor político dele, né, mitadas, ele dá uma mitada e peida depois, ou ele erra o timing, que como foi a questão da Coca. Então, pra mim, cara, cada vez mais ele vai mostrando, na verdade, um perfil trapalhão para a opinião pública. Sabe? Ele é um cara meio, palhaço de rodeio, assim, sabe? Ele meio que fica ali desviando do touro, etc. Mas ele não tem certeza do que ele tá fazendo. Ele não é o toreador, propriamente, né? Então, eu achei muito complicado ele não ter ido. O Derrite, né, que tá também tentando se posicionar pro Senado em São Paulo, né, agora em 2026, deu uma visão mais clara. Colocou, ele também é secretário de segurança. E é hoje, né? E aí ele falou, não, a gente pode contar com as nossas tropas, etc. Mas, cara, isso não atenua pra mim a omissão do Tarcísio, né? As presenças falam tanto quanto as faltas. Sim, e cara, pelo que eu entendi, pelo que a mídia tava relatando, parte do cálculo do Tarcísio foi, ele iria. Quando teve a operação, ele já tava, cara, Cláudio Castro mandou muito bem, sei lá o que, a Europa está contigo e tal. Mas aí quando o número de mortes foi subindo, o Tarcísio começou a ficar meio reticente e tal. O que bate também com esse parágrafo aqui. Então a equipe de Ratinho tenta construir uma imagem mais moderada dele e avalia que houve derrapadas de Tarcísio, como os ataques ao Alexandre de Moraes, que reforçaram a possibilidade dele tentar se diferenciar. E a parada é tipo, cara, o quê? Você não vai ganhar uma eleição presidencial no Brasil sendo moderado. Desculpa, tipo, cara, não estamos na década de 90, sabe? O Fernando Henrique Cardoso, ele não tá morto, mas ele tá fudido. Então, tipo, não existe mais moderação. Você não ganha eleição presidencial moderação, cara. Tipo, Simone Tebet fez 4% dos votos. O Henrique Meirelles, chama o Meirelles, fez 4% dos votos. Porra, cara, você não ganha eleição presidencial moderação, cara. No mundo inteiro, hoje em dia, é assim, entendeu? E aí, o fato que a equipe do Ratinho tenta construir uma imagem dele mais moderada, tipo, meu Deus, sabe? Que coisa insana, tá? Eu entendo também, eu acho que esses caras estão um pouco viciados na conta direita e esquerda também, sabe? Então a direita é porrada no crime, esquerda é leniência com crime. Eu nem acho que, enfim, não é. Isso é uma distorção do panorama total. Mas esses caras ficam meio que, o Lula vai jogar pro centro em 2026. Se eu jogar pra direita, muito pra direita, eu vou perder voto. O cara pensa muito numa lógica de balança, assim. Só que, cara, as pautas, elas operam com muita correlação, mas também de forma independente. Segurança pública não é a direita e esquerda. É tipo, a gente acabou de ver, quer mais dureza no combate ao crime. Direita ou esquerda. Então salientaria a cidade do Rio, cidade com perfil à esquerda, cara. Pois é. Entendeu? Mesmo na Zona Sul, lugar onde, tipo, Freixo ganha pra prefeitura. Ele ganhou do Crivella, né? Mas, enfim. Eu tenho um pouco também não quero exagerar, porque eu vi as pessoas compartilhando aquele gráfico e é tipo, calma também, né? Tipo, o Freixo, ele foi muito mal naquela eleição. Foi, mas ele ganhou. Aqui mas ele ganhou na Zona Sul. Sim. Nos distritos. E, cara, é uma cidade que tem um perfil de esquerda. Não é uma Cuba, né?
Mas Sim. Mas é porque, se eu não me engano, aquela eleição também teve mais voto nulo do que voto no Freixo e no Crivella. Mais pessoas votaram nulo do que votaram, tá ligado? Operou uma lógica meio anti-evangélica também na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas enfim, seja. Mas enfim, e aí, outro erro que eu acho é isso, as derrapadas do Tarcísio como ataque aos ministros Alexandre de Moraes, tipo, cara, é isso, nem tudo da direita precisa vir junto, sabe? Então, na medida que o povo, a população brasileira tem uma rejeição a pautas de direita, são as pautas bolsonaristas lunáticas que ninguém liga. Então, por exemplo, anistia é impopular. Aí o Ratinho reconhece isso e fala, então não vou ficar falando de anistia. Beleza, ninguém liga pra anistia, tá ligado? Agora, segurança pública, não é só porque você não vai ficar atacando o Xandão que você não deveria pular na bola na hora de segurança pública, entendeu? Pra mim isso é um erro muito grave, assim. Cara, de verdade, eu achei muito covarde os dois não virem pra cá, assim, tipo, nível bizarro, na minha opinião. Talvez tenha operado uma lógica meio assim, né? Tem, esses 4 caras são presidenciáveis, né? O Tarcísio e Ratinho são os presidenciáveis que têm uma tendência a serem os majoritários do campo. Caiado e Zema tendem a ser minoritários no campo. Aí, tipo, você tratar isso de uma coisa muito mercadológica, tipo, eu tô à frente, então não preciso me expor. Vou ficar evitando o risco porque eu tô consolidando o campo, independente do que eu faço. Os dois que estão atrás façam, né, o que for preciso pra me alcançar. Cara, é broxante, né? Cara, é broxante. Eu acho que o Trump, ele deu uma lição muito importante, cara, na última eleição dele, que o Marçal repetiu na Municipal de São Paulo, que é o seguinte, cara, você tem que estar sendo falado. Você tem que estar no centro das atenções, entendeu? Esse é o tipo de coisa, ainda mais com esse grau de antecedência, que vai fazer uma campanha presidencial ser viável. Ou não só presidencial, qualquer campanha ser viável. Tipo, cara, tem uma coisa sendo debatida, você já pula no debate, tenta se meter no debate ali. Claro que a forma que você se mete é importante. Idealmente você vai se meter de uma forma construtiva, como eu acho que o Caiado fez muito bem. Mas, cara, só de você estar no debate é importante. Aí o Marçal fazia isso de uma forma extremamente destrutiva, entendeu? Então você puxa o debate para suas pautas. O Trump, ele fazia muito isso. Então a eleição dele original contra Hillary Clinton, o nego nem falava tanto de imigração nos Estados Unidos. Ele que puxou essa parada e virou o debate. Aí ele saiu por cima. Então, ele falando lá sobre a muralha e tal. O Tarcísio e o Ratinho tinham essa oportunidade. Vamos pular na bola e começar a falar de segurança pública. Vamos, meu irmão, ser mais duro do que o Cláudio Castro, sei lá, entendeu? E bola fora, eu achei um conservadorismo burro, muito burro. Não, total. Cara, assim, eu justamente eu acho que é uma falha de análise mesmo. Os caras estão pensando, direita, esquerda. Mas na verdade, cara, a única lógica que importa é a maior demanda política reprimida no Brasil hoje é a segurança pública. Então essa é a pauta que vai te levar pra Brasília, cara. Não tem fuga disso. E aí você fica num temor de, mas aí eu vou apoiar... Mas aí a ONG vai me criticar. Não, mas aí eu acho que até num nível mais profundo, cara, mas isso não vai ser decoroso, isso não vai ser presidenciável. É bobeira. Você vê, o Caiado manejou super bem as questões. Tava todo mundo lidando com um assunto que é grave, né? Tipo, alto número de mortes, né? Não tem como não trazer gravidade pra questão. Você pode defender sem parecer um sádico, entendeu? É só, cara, eu tô aqui, ó. Em inglês tem uma palavra boa pra isso, righteous, né? Você tá, cara, righteous, eu tô certo. Eu tô fazendo isso porque é preciso. É preocupante? É preocupante, mas, cara, que seja, é necessário. Pois entendeu? é. Então esses caras não conseguiram absorver, entender as questões. Acho um pouco também de, vou me preservar, etc. Tá cedo. Mas, cara, eu acho que cada vez mais tá modulando. Eu acho que as coisas estão andando muito rápido, tá? Depois que o Cláudio... No Rio, pelo menos. Acho que o Cláudio Castro meio, cara, liberou, assim, um grito, reprimiu. Cara, o BOP fez um triunfo militar no Rio, aplaudido pela população. Literalmente, cara, o BOP fez um desfile com vários carros e os soldados do BOP em cima dele, andando por várias regiões do Rio, Copacabana, Flamengo, enfim. Pois é, cara. Mano, a população aplaudindo. Então, eu acho que abriu um caminho justamente para... Há muito tempo que a gente não vê uma pauta tão majoritária, cara. Poucas coisas na sociedade brasileira foram tão consensuais, assim, quanto isso. Então, acho que vai ter muita energia política gerada a partir da agenda de combate ao crime. Protagonismo total do centro-sul, sudeste. Eu não vejo por que norte e nordeste não estão envolvidos nisso. Eu, honestamente, não consigo entender. A única justificativa para você não estar nisso é preocupações de natureza política ou natureza dos seus aliados. Eu não vou entrar muito no mérito, entendeu? Mas a verdade, cara, é que esse é o caminho para todo mundo que estiver pensando em 2026. Literalmente não tem fuga, assim. Sim, pois é. E alguns destaques aqui, tem declaração do Caiado. Eu acho que essa aqui do Cláudio Castro foi uma das que rodou mais, assim, que era justamente Cláudio Castro falando sobre terrorismo, né? Por que você portar um fuzil deveria ser equiparado com terrorismo? Eu desafio qualquer um a portar
colocar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerada um terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso, o Rio de Janeiro tem tentado classificar, Jorginho, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. Nós achamos que o terrorismo ele é muito maior do que a lei, que define se é ou não. Terrorismo é pelas ações e não pela motivação. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. E, infelizmente, a lei brasileira, Caiado, ela se preocupa mais com a motivação do que verdadeiramente com o fato, ou com o ato, se ele é terrorista ou não. O Cláudio Castro, ele é gago mesmo, então na última vez o nego perguntou, ele tava nervoso. Não tá nervoso, ele é gago. Talvez ele esteja também, mas ele é gago. E eu achei que ele tá até bem tranquilo aqui. Enfim, é isso, ele tá falando sobre a lei antiterrorismo. Isso, pra mim, cara, se isso conseguir se tornar a pauta ano que vem, uma das principais pautas da eleição, é muito golaço pra direita. Porque nego de esquerda é contra isso, sabe? Já Sempre tem que foi. cabeça. Ele tá falando exatamente sobre a disposição da lei terrorista. Ela exige uma motivação que seja de cunho religioso, político. Tem mais um critério de materialidade. Tipo, racial também. Mas você tem que estar promovendo a ação terrorista com um objetivo que seja condizente com o terrorismo global, assim. E o Cláudio Castro tá fazendo uma argumentação que, pô, isso não é um critério de materialidade. Se você tá tendo um comportamento terrorístico, né? Se você tá portando um fuzil, ele colocou isso como um critério, né? Pegou o fuzil, terrorista. Parece razoável. Cara, porra, o fuzil é um instrumento, né? Um aparelho, um aparato militar que custa quase uma centena de milhares de reais, entendeu? Você não pode falar que você não tem o ímpeto, né? Você não tem a vontade de usar a partir do momento que você pode. E eu gostei, inclusive, destaque aí, né? O Cláudio Castro valorizou a cidade de Frankfurt, na Alemanha, mostrou um pouco de cultura aí, né? Foi além do comum, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é condizente, assim. E, de fato, em Goiás você não vê ninguém com fuzil, cara. Pois é. No Rio isso já tá banalizado. Eu só vou fazer outro parênteses também. O Cláudio Castro tem um trejeito muito feio de político fluminense, né? Político carioca. Que é essa coisa, sempre que você tá falando, você fica mencionando o nome das pessoas. Cara, por favor, não faça isso, tá? Se você trabalha com política, qualquer coisa assim. Cara, decadente. Tá falando, não, Claudinho. Tem nada a ver, entendeu? Cara, não tem nada a ver. Tá só tentando trazer o cara pra cá feio, horrível. Só funciona com gente baixo que Isso aqui foi outra frase de destaque, né? Que é o Ronaldo Caiado citando aqui. A sabedoria romana, né? Foi mesmo. Si vis pacem para bellum. Então, se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Inscrição que tá onde? No vértice do frontão do Forte Copacabana. Pois é. E é a frase famosa também da Polícia Federal, se não acredito. Enfim. Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso. Esse posto é esse o objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-se para a guerra. É esse o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária, é a única coisa que teria de constitucional que tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Agora, se não tenha o ímpeto, a vontade de enfrentar essa bandidagem, mas teve problema lá que tiveram óbitos. Então, quer dizer que a inteligência, eu não sei, de nenhum escritório na Faria Lima que tenha fuzil e nem drone para jogar. Que era o ponto que você estava expondo mais cedo, né? Que são duas operações policiais com a natureza muito diferente, né? Você combater lavagem de dinheiro na Faria Lima e combater domínio de território no Morro do Alemão, porra. São duas formatações do crime que tomou no Brasil. E, obviamente, você tem que combater de forma diferente, né? Pasmem. Pois é, exatamente. Bomba, tá certo? Como foi atingida pelas polícias. Agora, a pergunta que fica é o seguinte. Isso aí, então, essas pessoas que lá vivem, elas podem orar sobre a lei do narcotráfico, do narcoterrorismo. Identifica quem vai matar, identifica quem vai esquartejar, identifica quem vai ser arrastado pelo carro no meio da rua, identifica a pessoa que vai ser torturada dentro de um tanque de gelo, identifica a mulher pobre que é assassinada ali, porque é uma decisão do governo, identifica qual é a jovem que será estuprada e nada disso acontece. Então, eles lá, eles podem viver sob o comando e a égide da facção. Quer dizer, essa é que é. Não, afinal de contas eles estão longe, né? Então deixa lá. Agora lá na Faria Lima vão fazer uma atuação, como se a Faria Lima vai ter drone com bomba.
vai ter fuzil .50, vai ter calibre 762. Então, gente, você vê que é uma propaganda feita, que tenta desestruturar quando as forças de segurança entram para poder levar a paz às pessoas. Cara, mas levemente tragédia o fato do cara ser tão velho, né? Talvez se ele fosse uns 10 anos mais novo, agora ele conseguisse se eleger, assim. Mas enfim... Se ele tivesse vencido em 89, cara, o Brasil seria radicalmente diferente, enfim. Pois é. Outro destaque também pro que ele falou na comitiva, que não tem corte necessariamente, é que ele falou que é um... Mas aqui ele deixa claro que é mais um problema de gestão do que de lei propriamente, entendeu? Então... Falou, na Constituição Federal, enfim, nas leis, já deixa claro, o governo federal, ele tem a atribuição de combater fronteira, de combater contrabando, né? Contrabando, de ver comércio de arma, esse tipo de coisa. A própria Polícia Rodoviária é federal, né? Então, se você o controle das vias, que está muito ligado à atividade do contrabando, é competência federal. E aí o Caiado fala, cara, o fato que o governo federal, o governo Lula, não está fazendo isso, demonstra que não é uma mudança de lei que vai fazer isso acontecer, entendeu? É vontade. E o governo federal não tem vontade. Logo, não, tipo, esquece esses negócio de PEC de segurança, sei lá o quê. A gente tem que agir em conjunto e o consórcio da paz é sobre isso. Com relação à crítica ao governo federal, a mais dura e direta foi do Zema. Eu acho que vale a pena ver aqui. De estar aqui hoje com o governador Cláudio para me solidarizar e também dar meus parabéns a ele, às forças de segurança do Rio de Janeiro, que fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil. Da história de segurança pública, eu imagino, né? Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada mais letal, deveria ser considerada mais bem-sucedida. Não ouvi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil, por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. O que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Cara, isso é, na minha opinião, golaço, assim. É aquele negócio, cara, não pede desculpa. Sabe, não pede desculpa. Você já viu a esquerda pedindo desculpa por alguma coisa? Os caras de direita não estão pedindo desculpa, mano. Pois é, ele foi na mesma linha também. O comentário que a gente fez, cara, a operação foi bem sucedida, ela teve inteligência, ela foi recorde em várias coisas. Ela teve alto grau de letalidade, porque teve alto grau de confronto, né? Então é meio que... Pois é. Essas coisas acabam carregando junto. Eu achei bom o Zema levar meio que fazer esse comentário especificamente, porque o sotaque dele dá uma amenizada boa nas paradas que ele tá falando. Então ele pode falar as coisas brutais e você fica tipo... Mineiro. Exato, igual a gente falou lá no Esfera Neném, lá, enfim. Ele pode falar o que ele quiser, que você vai estar de acordo. E isso é um ponto muito acertado, mas talvez saísse da boca de um coronel da Polícia Militar, você ficasse meio, uou, sabe? Mas é verdade. Mas, cara, eu acho que mesmo o conteúdo do que ele tá falando também é muito certeiro, entendeu? Então, também. Por exemplo, aqui de novo, voltando pro negócio do Tarcísio, o Tarcísio falando, não tô nem aí, o conteúdo é ruim, sabe? O Tarcísio falando, quando afetar Coca-Cola, sabe? Quando afetar Coca-Cola, você me chama, eu quero que você dane quem bebe álcool, que é efetivamente o que ele falou. O conteúdo é ruim, eu acho que... Talvez o sotaque mineiro amenizasse, talvez. Mas, sabe? Isso aqui é um exemplo de como você consegue ser duro, mas ser certeiro, sabe? Tipo, eu não vou tentar criar um critério material pra coisa, mas, cara, você tem que estar com senso de responsabilidade. Essas falas são tipo... O Bolsonaro foi muito punido por isso, cara. Não tô nem aí... Não sou coveiro. Não sou coveiro. Quando você fala que está cagando, aí você pode ser responsabilizado, inclusive, por omissão. Pois é, aí fica a dica pro Tarcísio. Ó, já é a segunda vez que o Tarcísio fala... Enfim, esse negócio meio que de tá cagando, né? Então, primeiro ele falou que tá literalmente cagando pra ONU, o que... eu acho que é até válido, mas talvez não seja a melhor forma de falar. E agora, recentemente, com a parada do metanol, ele falou que eu vou me importar quando afetar a Coca-Cola. Tá implícito que ele tá cagando o fato do álcool. E o Bolsonaro falando que não sou coveiro, ele também tava implicitamente falando que ele tava cagando. Ou seja, como político, nunca fala que você tá cagando. Talvez seja um grande... Tipo, a melhor heurística é essa. Nunca fala que você tá cagando, sabe? E mesmo que seja brincando, igual o Tarcísio fez, ou mesmo que seja, tipo, não sei. Cara, enrola, mas não fala que tá cagando, entendeu? Talvez seja uma boa dica de PR aí, porque sempre que alguém levanta a bola meio, tô cagando, aí o cara, a polícia pega o cara, entendeu? Então a parada você nunca pode estar uma coisa meio, rolou mesmo. Se o Cláudio Castro tivesse... É porque o Cláudio Castro bateu no peito sim. Eu não esperava, tá? Fez uma medida bastante forte, que exigiu muita autoridade. Eu imaginei que ele ia, talvez minguasse, talvez peidasse, falasse, isso aí não importa, bandido, não sei o quê. A resposta que ele deu para as vítimas, cara, achei muito boa.
que ele mencionou só os policiais, que falou, e os tantos mortos e tal, né? Hoje, tantas vítimas, etc. Ele poderia falar, estou cagando. Sim, mas ele falou, na verdade só teve 4 vítimas. Os 4 policiais... Ele mostrou que ele sabe e ele se importa. Com o que importa pra ele. Então, tô cagando? Nunca. Também. Pois é. Então venho aqui para reconhecer todo esse trabalho que as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram sem apoio do governo federal, que deveria ter tido. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade. Insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob o domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. Esses que ganham dinheiro sem trabalhar, sem pagar impostos, é que deveriam ser procurados pelo governo federal. E não quem está trabalhando, quem está investindo, quem está gerando emprego. Esses é que deveriam realmente estar sendo enquadrados. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso. Enfim, é isso. Eu acho que esses foram os principais destaques da reunião. Acho que a gente nem precisa ver os outros clipes. Mas, cara, eu achei que foi um acerto. Porque é isso, cara. Você tem que chamar a atenção, tem que pular na bola, cara. Bola tá quente, mano. Pula nela, entendeu? Porra, vai lá, fala sobre o negócio, chama atenção. Essa é a pauta, é o principal problema do país. Faz proposta, entendeu? Em muito sentido, cara, já vi algumas pessoas comentando isso, que é o plano real dessa geração, entendeu? Então, se todo mundo só falava em inflação 30 anos atrás... 30 anos não, exagerei. Mas, 30 anos atrás, na verdade, todo mundo só fala sobre inflação. Hoje, cara, da mesma forma, todo mundo também só fala sobre segurança pública. O lado que não endereçar e não montar um plano direto é o lado que vai perder. Então, pega essa bola pra si, te apropria da bola mesmo e, cara, sai jogando, começa a combater. Eu achei excelente essa colaboração do eixo sul-sudeste. Eu acho que é muito bom, cara, reunir, poder botar esses caras pra conversar. Isso vai estar... Graças a Deus, Rio dentro tinha chances fortes de ser Rio fora. Mas o tema foi segurança pública, então, graças a Deus, Rio dentro. Cara, a gente vai estar vai estar tudo bem posicionado para em 2026 sair um bom programa de governo, um bom planejamento. Pois é, e era isso que eu queria comentar. Eu acho que o que faltou, na minha opinião, esse vídeo, tipo, o que eles fizeram foi muito bom, mas faltava um vídeo assim, que é o seguinte, desse vídeo aqui, ele é bem longo, talvez nem vale a pena mostrar ele inteiro, mas o Renan, ele faz, tipo, 15 pontos muito específicos de proposta e faltou isso, porque você vê as matérias da mídia, eles não explicam exatamente o que é esse consórcio da paz. Eles falam, vai ter um consórcio da paz. Mas o que é? Nada, sabe? Você tem que ver o Caiado falando durante a entrevista, cara, o bullet point de proposta, sabe? Como você vai... Quais são os objetivos, como você vai organizar, possíveis mudanças na lei, orçamento, esse tipo de coisa. Seria sido muito bom. Eu acho que isso é poderosíssimo pra... Tipo, se eu fosse dar uma nota pra essa reunião, eu daria, tipo, sei lá, 7, sabe? Pra mim, eu daria um 9 se tivesse tido uma coisa como isso aqui. Então, vamos assistir um pouquinho. Meus amigos, o Rio de Janeiro despertou. O governador do estado, Cláudio Castro, com a ajuda da polícia militar, fez uma operação contra o crime organizado exitosa. Foram mais de 100 vagabundos tombados. Houve a morte de 4 policiais, qual lamentamos muito, mas sabemos que todas as forças de segurança estão juntas e resolutas no combate ao crime organizado. Entretanto, nesse instante, mídia e governo federal se uniram, organizando uma espécie de sabotagem contra os policiais e contra o governador, de modo a proteger o crime organizado e a imagem do governo Lula. Eu venho aqui propor uma estratégia de combate, uma resposta a essa malícia que está sendo tocada pelas esquerdas. Eu proponho para os governadores de oposição, os governadores do centro-sul do Brasil, que assumam a culpa junto com Cláudio Castro. Tarcísio Gomes de Freitas, faça uma operação contra o PCC, hoje, amanhã. Mesma coisa com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Jorginho. Isso teria sido extremamente poderoso também, se você entrasse em ação imediata. Na hora. Porque falar é bom, mas, mano, agir é mais poderoso. Santa Catarina, mesma coisa, Ratinho Júnior, Zema, façam suas operações, carreguem um pedaço do fardo, façam com que o PT, as ONGs, a ONU, todos eles foquem não apenas em um, o Cláudio Castro, mas nos demais. Isso tira o peso das costas da polícia do Rio de Janeiro e de todos aqueles que querem combater o crime organizado. Não podemos ficar só nas palavras, vocês dispõem de poder, de mediação. Vocês sabem onde estão os vagabundos, vocês têm meios de atingi-los e vocês têm polícias leais e sérias dispostas a cumprir sua missão. Além disso, como um dos pré-candidatos à presidência da República, façam um convite para os governadores que também são candidatos. Vamos endossar uma agenda só. Essa agenda tem que ser cumprida integralmente caso um de nós vença as eleições presidenciais de 2026. E vamos lá. Uma declaração de guerra contra o crime organizado. E aí, exato, pra mim isso é uma coisa que faltou. Meio que o governo Trump mandou muito bem nessa última vez,
Porque eles tinham organizado o tal do Project 2025, que era, tipo, cara, uma lista imensa de pontos sobre quais eram os objetivos do governo, o que o governo ia começar a fazer imediatamente. Eles tinham uma lista de pessoal também, que foi um problemático que o Trump enfrentou no primeiro mandato dele. O Project 2025 empreendeu isso. Eles tinham detalhado as leis que eles iam usar, as leis que eles iam mudar pra conseguir esses objetivos. Sabe, eu sinto que, cara... Falta um programa. Um programa agora seria muito forte também. Aí vamos assistir um pouquinho da proposta aqui do Renan. Então começa com a declaração formal de guerra ao crime organizado. Das eleições presidenciais de 2026. E vamos lá. 1. Uma declaração de guerra contra o crime organizado. 2. A instituição de um modelo penal diferenciado para membros de facções que ocupam de maneira ilegítima narcos do território nacional, inspirado no modelo do direito penal do inimigo do jurista alemão Günther Jacobs. 3. Elaboração de uma nova legislação penal, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código Penal com penas mais graves e o fim de institutos como saidinha ou progressão de pena. 4. Construção imediata de novos presídios inspirados no modelo de El Salvador. 5. Intervenção federal no Porto de Santos, principal ponto de escoamento da droga tocado pelo PCC. 6. Instituição da prisão perpétua para lideranças do crime organizado, eliminando também qualquer símbolo, qualquer tipo de apologia ou qualquer ideologia vinculante deles a pedaços do território brasileiro. 7. Criação de um memorial em homenagem aos policiais caídos em combate. 8. Garantia de assistência gratuita, integral e de qualidade, do ponto de vista jurídico, para os policiais envolvidos em combate, que são alvo de ações maliciosas, por vezes, inclusive do Ministério Público, e também a liberação em no máximo uma semana da pensão para as viúvas dos policiais tombados em combate. 9. Proibição do funcionamento de ONGs que recebam ou operem com dinheiro oriundo de fundações internacionais que fomentam crime, seja Ford Foundation, Rockefeller Foundation ou Open Society Foundation. E deportação imediata de seus representantes e agentes que estão em território nacional. 10. Apresentação, protocolo e votação no Congresso Nacional em até 3 meses de mandato de um programa nacional de desfavelização que busque eliminar esse tipo de modelo urbanístico falido e trazer dignidade para aquelas pessoas que viveram por tanto tempo sob o jugo do crime organizado. 11. Redirecionamento de todo o orçamento vinculado às emendas parlamentares nos anos de 2027 e 2028 do Orçamento Federal Brasileiro para o combate ao crime organizado, de modo a fomentar com o dinheiro que já existe a guerra a esses criminosos que tornam o Brasil um inferno. Essas são medidas essenciais, ponderadas, respeitadoras dos direitos humanos que eu proponho para os demais candidatos. Veja, isso não será feito em prejuízo de outras ideias boas que possam trazer que podemos firmar compromisso para juntos eliminarmos esses inimigos. Espero contar com o apoio dos demais e espero que você que está assistindo esse vídeo divulgue e marque os demais candidatos para que a gente construa uma aliança e destrua de uma vez por todas o crime no Brasil. Enfim, então é isso, né? De novo, essas propostas estão sendo pensadas há mais tempo. Eu não sei quanto tempo os governadores dos estados estão pensando nisso e tal. Mas, cara, é assim que você consegue pautar o debate, mesmo sendo um grupo político numericamente menor, como é o caso do MBL, né? Então, se você apresenta a proposta, sabe? Apresenta exatamente o que você quer fazer, plano bem detalhado, os mecanismos e tal, você acaba conseguindo pautar o debate, sabe? Com certeza. Tá na hora de montar esse plano, cara. Essa colaboração dos governadores. Tem gente boa em todos esses estados, tem capital pra caralho, não dá pra mentir. E tem meio que já uma orientação e um senso de dever comum. Tem o plot principal, né? Tem meio que o objetivo unificador, que é a questão carioca. Eu já chamaria assim, cara. Porque meio que você tem o crime organizado inteiro, o CV, né, etc., centralizado na cidade do Rio de Janeiro, ocupando grandes pedaços do território, né? Então, cara, questão carioca, planejamento centro-sul, plano prático, capital, mentes, tá aberto. Caminho literalmente aberto. Literalmente aberto. Mas enfim, eu diria que sobre a reunião dos governadores de direito e consórcio da paz, é isso. Muito obrigado. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br para ter acesso a conteúdo gratuito, extra. Que isso, bicho. E pago também, se você quiser apoiar o nosso trabalho. 2 planos, uns 12 de 25 para você ter episódios extras do Novos Clássicos Show, NC Plus, são nossos ensaios exclusivos, e também o programa de respostas, perguntas e respostas que eu menei. Exato. A gente faz live aqui meio-dia, de segunda a sexta-feira. E nos siga no Twitter, meu @pessoa99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei a roupa do pessoa. Muito obrigado. Valeu.